Glória a Deus. Nós temos que viver a verdade, porque Cristo é a verdade. Aleluia, Jesus. Não adianta nós viver de aparência. Aleluia. Porque Felipe disse assim: me mostra o Pai e eu te seguirei. Jesus disse assim: estou tanto tempo com vós e não conhecereis o Pai. Eu estou no Pai e os Pai estão em mim. Jesus quis falar para ele, mostrando para ele a prática do verdadeiro adorador. Glória a Eu e Jesus. você somos adorador. Aleluia. E nós Aleluia, estamos aqui Jesus. para servir a Deus e adorar ao Senhor em espírito e verdade. Glória a Por que Jesus. eu vou me turbar o meu coração? Por que eu vou me preocupar? Se eu tenho um Deus que vela por mim, se eu tenho um Deus, Glória a aleluia, Jesus. que morreu na cruz do Calvário e me deu salvação, para que eu vou me Glória a preocupar Deus. com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, que naquele dia eu vou dar conta a Deus, tudo que eu semeio nesta terra. Glória a Jesus. Então nós temos que semear semente boa, porque eu e você somos vasos. Essa palavra, o Senhor me passou meu coração esse dia sobre o vaso. Você não prepara o vaso, você vai pegar um vaso rachado e vai encher de areia, vai quebrar. Assim somos nós. Como que Deus vai derramar sobre nós o seu poder se eu tiver rachada? O azeite vai passar. Grande Deus. Mas se eu tiver com o vaso perfeito, vai se encher do azeite. Glória a Jesus. Nós temos que vigiarmos. Glória A a Bíblia Deus. diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. É verdade, Jesus. Eu e você somos filhos e estamos na luz. Então nós temos que ser prudentes em toda maneira de agir, de viver, de falar e de pensar. Glória a Deus. Nós temos que ser prudentes em toda maneira. Aleluia, porque nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Sabe o que quer dizer nuvem de testemunha? Porque Satanás, ele vive no principado e potestade. Quando ele passeava sobre a terra, ele viu quem? Jó. Jó, ele era íntegro, reto, temente a Deus. E ele não chegou diante de Deus requerendo aquilo que era. Deus deu para Jó. Tu dá tudo para ele. Por isso que ele não merecia sobre a terra. A nuvem de testemunha é isso. E fora o mundo. Os irmãos são assim. Grande Deus. Então nós temos que ser prudentes em toda maneira de viver. Chamar, nós temos que pegar Glória a um Jesus. púlpito aqui, o qual nós levamos a palavra de Deus e alfinetar alguém. Glória a Não Jesus. podemos dar palavras encomendadas para ninguém. Verdade, Jesus. Irmão, se tem alguma coisa com o teu irmão, senta e conversa em particular. Glória a Como diz Deus. a palavra, leve uma ou duas testemunhas. Verdade, meu Pai. É verdade. Mas pense bem o que você fala. Porque tem quantas almas aí fora, ferida, morta por causa de palavras, que muitos homens de Deus, que se diz os homens de Deus, porque para mim não é homem de Deus, porque o homem de Deus é aquele que honra a palavra e vive. Glória a Deus. Não mata uma alma, porque uma alma tem mais valor do que o mundo todo. Glória a Jesus. Nós temos que ter temor de Deus Verdade. Amém, Jesus. e guardar o nosso coração. Por Glória a isso que o Deus. Senhor diz para mim: Lúcia, não turbe teu coração. Crede somente em mim. Porque na casa do meu pai há muita morada. Vou eu Grande preparar Deus. lugar para ti, para o meu povo. Aquele que eu escolhi, aquele que eu, Senhor, santifiquei, aquele que eu, Senhor, separei para herdar a terra prometida, que mana leite e mel. Então, porque eu e você vamos ficar perturbados? Porque que eu e você vamos que se preocupar? Seja um outro falando, coloca na mão Glória a de Deus, Deus. coloca debaixo do teu joelho, vai orar e presta a tua boca para abençoar o nome de Deus. Glória a Jesus. Por isso que a igreja vive doente. Grande Deus. Um povo doente, irmãos. Por causa de falta de amor, por não conhecer Jesus. Jesus é amor. Jesus amou o mundo de uma tal maneira que a si mesmo se entregou. Que está Glória a faltando Jesus. o amor no meio da igreja, do povo de Deus. Aleluia, não adianta eu dizer que sou cristão e não praticar
Jesus. Evangelho genuíno, igreja. Verdade, meu pai. Parar de apontar, parar de julgar, porque eu e você vamos operar na presença do Altíssimo. Glória a Deus. Para que eu vou julgar as coisas mínimas deste mundo? Se eu com o Senhor vou julgar coisas maiores. Glória a Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos diferentes. Glória a Deus. Irmão, instrumento de Deus. Glória a Jesus. Nós somos imperfeitos. Quando nós se tornamos perfeitos, pastor, o Senhor vai nos retirar desta terra. Glória a Jesus. Para que eu e você vamos se perturbar, sabendo que Jesus ele vai preparar lugar para cada um de nós? Glória a Deus. Buscar um povo santo, lavado, remido no seu sangue. Glória a Jesus. Que eu vou bater no meu peito e matar o meu irmão lá na esquina. Grande Deus. E com a tua tia criticando, falando, apontando, julgando. É como cordeiro desenterrando o passado da pessoa, gente. Glória a Deus. A Bíblia diz aquele que não tem pecado, atire primeiro pedra. Glória a Jesus. Tem misericórdia. Nós temos que parar de viver de aparência, de engano. Glória a Jesus. Jesus nos dá oportunidade, então nós estamos no caminho. Nós estamos Glória a nesse Deus. caminho e Jesus nos dá a oportunidade de nós reconhecer que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, Ele muda a nossa história. Glória a Jesus. Nós ser religiosos, nós se tornamos cristãos autênticos, lavados, remidos no seu sangue. Glória a Deus. De aparência, pastor. Nós temos que nem macaco, pulando de galho em galho. Grande Deus. Experiência com Deus, nós enraizamos verdadeiramente no Evangelho. Nós temos que enraizar em Cristo. É como a Glória a videira Deus. verdadeira. Nós temos que estar injetado em Jesus. Glória a Deus. Fruto verdadeiro. Fruto Glória a que Jesus. permaneça e este fruto dê outro fruto maior ainda. Glória a Jesus. O que está faltando é isso no meio do povo de Deus. Glória a Deus. Vivendo de aparência, vivendo de engano, batendo no peito, usando a palavra de Deus de engano, dizendo que é pastor. E vive Glória a Jesus. É verdade, na Jesus. fornicação, vive no adultério. Grande Quantos Deus. vivem dessa maneira? Escandalizando o Evangelho. É verdade, Nós temos Jesus. que viver Cristo, Jesus. Glória a Deus. Nós temos que viver o Senhor. Amém, Jesus. Porque Ele já lançou o teu pecado no mar de esquecimento e tudo novo Ele vai fazer. Glória a Deus. Sabe, pastor, Deus manda vir dizer para ti nesta noite que o teu adversário, o teu inimigo vai ser envergonhado e confundido. Glória a Deus. Ele vai te exaltar nesta terra. Glória a Deus. Porque Ele Glória manda a te Jesus. dizer nesta noite, eu, Senhor, já lancei todo o teu pecado no mar do esquecimento. Glória E tudo a Deus. novo vou eu fazer na tua vida. Então creia somente ore por aquele que te persegue. Glória Porque a eu, Deus. Senhor, tenho contemplado a tua vida. Tenho Aleluia. visto o teu coração. Que tu, filho, já se arrependeu de tudo que tu fez. Então, inimigo da tua alma não tem poder de te apontar. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele vai fazer o impossível acontecer. E vai Glória a mostrar Jesus. Para muito que te Glória a aponto, Deus. para muito que te julgo, que Ele é Deus na tua vida. Glória a Ele Jesus. te escolheu. Aleluia. Não foi o homem que chamou, foi Ele. Glória a Ele Deus. te chamou e te escolheu. Creia somente. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu muito disse e falo, pastor, não estou casando com Deus, não. Mas falo, aquele pastor é aquele pastor pequenininho. É como Davi, que ninguém dá. Jesus. Grande Deus. Aleluia. E mostra. Aleluia. Irmão, eu não me preocupo. Eu não me preocupo com alguém que me julga, me aponta. Glória a Deus. Maior é aquele que está comigo. Glória a Deus. Aleluia. Maior é aquele que está aqui com vocês do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, toda honra e toda glória temos que dar a Ele. Ele Glória a Jesus. e exaltado na nossa vida. Aleluia. E nós temos que bate no peito, achando que nós somos estrela, que nós temos que brilhar
tirar. Não! Oh, Jesus. Nós temos que se apagar, ficar forte, porque é Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus que quando estou passando por meio de aflições, de angústia, Glória a eu Deus. creio no Deus que eu sirvo, que diz especialmente comigo e fala no meu íntimo, no meu Glória a particular. Deus. Filha, não Glória a Deus. eu, Senhor, te escolhi. Então não tema como teu adversário te Aleluia. aponta. Eu sou contigo. Será Glória a que Jesus. confundido? O Senhor sempre fala isso. Aleluia. Glória a Deus. Porque se Jesus disse, filho, não se turbe o vosso coração. Glória a Jesus. Credes também. Na casa do meu pai há muita morada. Vou eu preparar vos lugar. E se eu for Glória a preparar Deus. lugar, eu, Senhor, voltarei Amém. e levarei para mim aquele que é escolhido. Glória a Jesus. E onde eu estiver, Glória a Deus. onde ele estiver, Glória a Jesus. assim que nós vamos se preocupar. Nós temos um Deus que vela por nós. Se Amém. nós temos um Deus que confunde Glória o a Deus. adversário. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Confundiu a família de Davi. Verdade. Confundiu seu pai, José. Porque ele só procurou os filhos formosos. Preparou um banquete. Verdade, Jesus. Esperando o mais filho, mais lindo, mais forte. Ser ungido Jesus. a rei. Enquanto isso, ele esqueceu do pequenininho no campo. O pequenininho estava lá, apresentando Glória as a ovelhas do Deus. pai. fazendo Glória a vontade Deus. de quem? Do pai. Jesus. Então não liga não, pastor. O importante é fazer a vontade do pai. Aleluia. Glória a Jesus. Não ligue pelos teus irmãos que te julgam, te apontam. Não. Mas se preocupe com o teu nome no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Jesus está voltando. É, meu Glória a Deus. Vou preparar você. Amém, Jesus. Por isso que quando ele subiu ao céu, Aleluia. glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ficaram tudo atento, olhando. Aqueles 3.000 homens vendo Jesus subindo ao céu. O que aconteceu? O anjo disse, os 2 varões de branco disse, para os galileus, por que olhais? Esse mesmo Jesus que está subindo, ele vai voltar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou preparar um lugar. Toda honra, toda glória é a ti. Glória a Jesus. Jesus está Aleluia. voltando. A palavra está se cumprindo. Verdade. É meu necessário Pai, que- maravilhoso, Jesus. Aconteça tudo isso. Trair-se uns aos outros. Verdade, Jesus. Grande Deus. É necessário você ser traído. É necessário você ser afrontado. Oh, Glória a meu Deus. Pai. Eu caí de joelho no chão chorando para o meu Senhor e disse, mas o que eu fiz para apanhar desse jeito? Jesus falou, eu apanhei. Glória a Jesus. Está tirado. Quem é você? Você não é meu Oh, servo. Jesus. Aleluia. Servo da minha apanha. Aleluia. Glória a Jesus. Então por que te preocupa? Glória Lança a teu Deus. bálsamo e cura tua dor. Aleluia. Para que eu e você vamos se Verdade, Jesus. Verdade. Glória a Deus. Deus, ele se vela por nós. Amém, Jesus. Ele nos ama de uma tal maneira que ele se entregou por cada um de nós. Oh, glória a Deus. Glória a Você Jesus. não se preocupar. Nós temos que aprender e conhecer quem é Jesus. Aleluia. Porque se Glória a você Deus. conhece Jesus, você conhece o Pai. Verdade. Porque Jesus Amém, é o Jesus. caminho, a verdade e a vida. Amém, Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Verdade. Glória a Deus. Se você não conhece Toda honra, Jesus, toda glória a ti. você não conhece Deus. Glória a Porque Jesus. Deus, Ele é amor. Amém, Não Jesus. adianta eu dizer que amo e daqui a pouco eu estou enfiando a faca por trás, a pastora. Verdade. Glória a Jesus. Que amor é esse? Me diz. Verdade, Você Senhor. conhece Jesus? Então tu não conhece. É. Grande Deus. Eu conheço. Amém, Ele Jesus. me ensina a amar. Ele me ensina a orar. Glória a Ele me Deus. ensina a chorar com quem chora. Glória a Deus. Sofrer com aquele que está sofrendo, porque nós choramos com eles. Verdade. Glória a Jesus. É esse Deus que eu sirvo. Amém, Esse Jesus. Deus que eu sirvo não desmate. Jesus, Machuque, é maravilhoso. fale mal. Que Aleluia. Deus é esse? Esse Deus não é Satanás que eu sou da Aleluia. serpente. Verdade. Porque o meu Deus me ensina a amar aquele que me persegue.
Verdade. Glória a Jesus. Meu Deus, me ensina a chorar com quem chora. O meu Deus me ensina, Lúcia, às madrugadas, bota o joelho e ore. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. É esse Deus que eu sirvo, que morreu na cruz do Calvário, perdeu o seu sangue, aleluia, para nos dar salvação. Glória a Deus. Este Deus que pagou o preço de sangue por cada um de vocês que estão aqui Aleluia. nesta noite. Glória a Deus. Saiba que sem Ele você não é nada. Verdade. Aleluia, Sem Jesus. Ele você é tua alma, louco. O que você dará para Deus? Glória a Como que está Jesus. a tua vida perante o Senhor? Verdade, Jesus. Será que você tem apresentado a Deus a alma que muitas vezes você está sangrando, matando? Verdade. Glória a Jesus. Aleluia! Porque diz em Salmos 1 sobre não escarnecer. Verdade. E muitas vezes nós escarnecemos. Nós Verdade, sentamos em Jesus. rodas e falamos mal de tal fulano, de tal ciclano. Olha, igreja, vigia. Glória a Deus. Pense o que você está fazendo. Oh, Não semeie aleluia. para você não colher amanhã. Mas plante coisas boas. Glória a Deus. Aleluia. Não sei quando mais eu vou vir pregar aqui. Eu espero que eu sempre venha. Glória a Deus. Mas eu vou falar sempre a verdade. Verdade. Glória a Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós falamos a verdade, pastor, fecham as portas para nós. Verdade, Jesus. Grande Deus. O que é pregar o evangelho para você? É criticar alguém? É matar alguém? Esses são os fariseus. Esses são os fariseus, Judas, que vê de seu irmão uma simples moeda de prata. Verdade, Jesus. O verdadeiro evangelho genuíno é você sofrer como Cristo sofreu. Glória a Deus. Como Cristo pagou. Quando alguém se levantar, falar mal do teu pastor, da tua pastora, vamos orar. Glória a Jesus. É assim que nós temos que fazer. Vamos orar. Glória a Deus. Esses não somos juízes. Ninguém aqui é juiz, nós somos tudo réu. Glória a Jesus. Nós estamos sendo réu. Glória a Nós Deus. vamos ser julgados naquele grande dia. Verdade, E nós vamos Jesus. julgar, se com Cristo nós podemos julgar coisas grandes, maiores. Aleluia. Grande Deus. Irmãos, não há tempo mais de nós brincar de Cristo. Não há Verdade, tempo Jesus. mais de eu pegar minha Bíblia só para vir para a igreja. Verdade. Esta palavra nós temos que debruçar todos os dias. Oh, Nós temos que aleluia. comer como pão que nós tomamos café de manhã, à tarde, à noite. Glória a Deus. Porque senão a tua alma vai ficar doente, você não vai conhecer as maravilhas de Cristo. Porque Glória a Deus. é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Jesus. Luz, se eu tiver cedo, eu estou no pecado. Verdade. Agora, se eu tiver vestido do Evangelho da paz, eu vou seguir a paz. Com o meu vestido da direita e da esquerda. Aleluia. Aleluia, começo. Glória a Jesus. A palavra Glória a Deus. Amém, Jesus. aleluia, desde o princípio é verbo. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Glória a Jesus. Ele falou: subirei ao céu, enviarei o Consolador, que estará conosco todos os Glória dias. a Deus. Glória a Jesus. Saiba que Jesus está aqui conosco. Aonde está? 2 ou 3 reunidos no meu nome. Ali estarei. Glória a Deus. Glória. Que Aleluia. Jesus está aqui. Glória a Deus. Graças a Deus. Teu coração, Ele sabe Glória a a intenção Jesus. do teu coração. Aleluia. Glória a Deus. E quando você machuca alguém, você está ferindo Jesus. Glória a Sabe por que Jesus. você está ferindo Jesus? Eu provo na palavra. Porque eu e você somos imagem e semelhança. Aleluia. Glória a Jesus. E quando você machuca alguém, você está batendo em quem? Na menina de Cristo. Glória a Tenha muito Jesus. cuidado quando você fala de alguém. Muito cuidado quando você toca no ungido de Deus. Porque Glória a Jesus. tocou em Saul. Amém, Jesus. Saul muitas vezes perseguiu Davi para tentar matar Davi por causa da inveja e do ciúme, por causa da promessa que Deus fez na vida de Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus e ia se tornar rei de Israel. Então Satanás Glória a Deus. sabia quem era Davi, usou quem? Saul, para destruir Davi. Meu Deus. Glória a Deus. Nem assim Davi tocou em Saul. Ele teve
Pai. Mínima Aleluia. e última autoridade para querer destruir, para querer matar. Mas ele não tocou. Não se levantou, nunca contra a opção. Então quem são Glória a para Jesus. querer tocar na menina dos olhos de Deus? Glória a Jesus. Por isso que existem muitas pessoas doentes e fracas na fé. Porque também querem tomar, às vezes, o corpo de Cristo para qualquer coisa. O sangue de Jesus de qualquer maneira. O sangue dele é Grande Deus. que nós temos que cuidar. Porque senão nós crucificamos Jesus todos os dias. Senhor. É verdade, Jesus. Nós temos que Tem vigiar. misericórdia, Pai. Temos que ter amor ao nosso próximo. Glória a Deus. Não fazer distinção nem Verdade, Jesus. não fazer uma acepção de pessoas. Glória a Jesus. Porque você não são melhor do que ninguém. Verdade, Jesus. Irmãos, eu vou à igreja que eu vejo pessoas nariz empinando, querendo ser alguma coisa. Jesus. Esses tempos aí eu estava com meu marido lá na saúde. E o coitado do rapaz simples veio e falou assim, pediu uma informação dele. Ele explicando para mim, chegou numa nariz empinado, que esse dia achava ser alguma coisa. Ei, você não tem nem que dar explicação. Ela foi mal educada. Na hora eu sentei assim, o Espírito Santo falou para ela, vai descer. Eu cheguei e falei para minha esposa, não vai levar 3 meses. As pessoas aqui de dentro vão arrancar ela. Verdade, Jesus. Levou 3 meses. Está lá entregando leite para o povo. Glória a Deus. Porque se exaltou, achou ser Verdade, alguma coisa. Jesus. É, meu Pai. Olha, você pode ser simples ou bêbado, Verdade. mas nunca queira se exaltar Aleluia. aqui na frente do Senhor. Grande Deus. Verdade, Deus te Jesus. coloca no leito, Deus permite uma enfermidade e toca na tua meu carne. Pai. Eu vi pastores que eram usados, que se achava ser alguma coisa. Deus feriu e fez descer o pó. Glória a Deus Jesus. feriu e desceu o pó. Cheguei um dia numa igreja, Deus me usou naquele lugar para a honra e glória do nome dele. E Deus me mostrou uma cova aberta nos pés daquele pastor. Eu perguntei para Deus, por quê? Porque ele tem tocado na menina dos meus olhos. E ele Glória a vai descer Jesus. a sepultura, filha. Não levou 3 meses, aquele homem morreu de câncer. Grande Deus. Deus fere. Deus toca. Jesus. Nós temos que ter temor de Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Eu não Jesus. desejo para mim o que eu não desejo para o meu próximo. Aquilo que eu quero para o meu irmão, eu quero para mim. E se Glória a você Deus. ama meu irmão, deseja o melhor para ele. Verdade, Jesus. Abrace. Aleluia. Glória a Tem alguma Jesus. indiferença. Irmão, me perdoe, porque eu quero ir para o céu junto com você. Glória a Jesus. Porque lá no céu não vai entrar irmão bicudo, não. De maneira alguma. Lá não vai entrar ninguém exaltado, não. Tem que primeiro descer. Glória a Jesus. Meu marido falou sobre come pequenininho. Zaqueu. Glória a Jesus. Ele era rico, disse. Ele era rico porque ele roubava ladrão e imposto. Era um homem rico. Mas ele teve que descer. Verdade, Jesus. Glória a Jesus. Para ter encontro com Jesus, nós temos que descer todos os dias. Verdade, meu Pai. Então pense Glória a Deus. muito. Oh, Jesus. Você que quer ser alguma coisa. Glória a Deus. Sempre desça. Verdade. Quanto mais você descer, Deus te usa. Glória Amém, a Deus. Jesus. Você vai colocar a cara no pó. Deus vai te exaltar perante o homem, que ele é Deus da tua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele está aqui na frente querendo a de doutor. É verdade. Glória a Jesus. Porque você não é nada. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Eu nem você somos nada. É verdade, Jesus. Na presença do Altíssimo. Glória a Ele que Deus. nos deu o dom. Glória a Deus. Amém, Ele que nos Jesus. usa pela sua misericórdia. É Glória Ele que a Jesus. nos capacita para pregar o Evangelho. Porque eu conheço pessoa que já está inchado. Tenho pessoa que eu tenho visto inchado. Grande Deus. Ah, eu não vou pregar, eu não vou louvar. Porque eu fui chamada para pregar. Eu não vou louvar. Eu falei, não, se me chamarem para louvar, eu vou. Glória. Verdade, Jesus. Estou fazendo a vontade do Pai. Glória a Deus. Ah, mas eu não vou, meu dom é pregar. Meu dom não é nada se Deus não for na tua vida. Verdade, Jesus. Com teologia, com conhecimento carnal, você vai para o inferno. Grande Deus. Pastores que estão lá, ardendo em chamas, eternamente por Deus. Grande Deus. Os profetas de Deus. Verdade. É verdade, Jesus. Glória. Nós temos que ter temor. Verdade. Jesus, Glória a Deus. por isso que ele diz, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Jesus falou em mim, era dele.
Então, como ele não está aqui falando que está aqui a palavra, eu digo Jesus, crede em Jesus. Amém, Creia Jesus. em Jesus, será salvo tu e tua casa. Glória a Deus. Creia em Jesus, que Ele fará prodígios e maravilha na tua vida. Se você Glória a crê em Deus. Jesus, Ele entra com providência na tua causa e te dá vitória. Glória a Jesus. Aleluia. Se crer em Jesus, verá a glória dele. Glória a Deus. Aleluia, o milagre que Ele vai fazer. Glória a Jesus. Aleluia. Ele entra com providência. Amém. Aleluia, não vai deixar faltar nada, porque Ele é fiel. Aleluia. Nosso Deus é fiel. Amém? Glória a Aleluia. Jesus. Eu não estava, sabe, a pastora não falou nada que eu ia ministrar. É, pai. Só falei que eu vinha, né, pastora? Ela não falou nada. O irmãozinho me pegou de supetão. Deus. Amém. Glória a Deus. Aí o Senhor me deu. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tudo bem?